privilégio poder estar em torno da palavra mais uma noite, né? Que Deus nos dá esse privilégio de, junto com os prezados irmãos, conversar sobre o reino de Deus. E o tempo tem passado rápido, né, irmão Gerson? Parece que foi agora há pouco que a gente está falando sobre o tema, né, o Deus desconhecido, e já estamos indo para a terceira semana falando do tema, hein, pastor? 3 semanas sobre esse tema, né? Hoje vamos finalizar, né? Eu creio que tem sido de muito proveito para a nossa vida espiritual, para os irmãos, né? Conhecer o Deus maravilhoso que nós servimos, né? Os segredos de Deus revelados, né? Para uma vida de mais comunhão, de mais intimidade, de mais fé, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, né? Então, é a vitória que vence o mundo também, né? A nossa fé. Então, é sempre um privilégio entrar na casa dos irmãos, né? Esse privilégio que eles nos concedem, de juntos formarmos, assim, uma parte do corpo de Cristo, né? Da igreja, que ouve e divulga e compartilha, né? Essa bendita santa palavra. Amém, pastor. Graças a Deus que a tecnologia nos proporciona muitas coisas boas. Infelizmente, né, tem pessoas que fazem muitas coisas más, mas sabendo usar e muito mais ainda para a glória de Deus e Ele dando graça, nos concedendo, conseguimos fazer coisas boas. E meu querido amigo ouvinte, né, que vão ver essa live mais tarde, que vão entrar online, só para estar lembrando que mais tarde essa live vai estar no YouTube, no canal do pastor Jefferson Renato Ribeiro. Estejam vendo lá a página é muito jóia, uma bênção, tem vários temas edificantes, um melhor que o outro. É muito importante que você esteja curtindo e ativando o sininho, porque você ajuda que o canal seja uma bênção e que a mensagem vá adiante para abençoar vidas que precisam ouvir da palavra de Deus. E também estejam seguindo a página do Instagram Duologos, porque é um complemento da ferramenta da palavra, de divulgação da palavra, que faz parte também do próprio canal do YouTube do pastor Jefferson Renato Ribeiro. E, pastor Jefferson, então vamos só dar uma relembrada rapidamente, antes de chegar ao final, né, professor? Como que foi os temas dos trópicos do tema O Deus Desconhecido, pastor Jefferson? Pois não, Ariel. Estamos embasados em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, onde o apóstolo Paulo chega a Atenas, né? E ali o seu espírito se move em meio a tanta idolatria, né? E ele observa uma placa que diz ao Deus desconhecido. Os atenienses, né, supersticiosos, muito temerosos de haverem esquecido honrar algum Deus, e nesse temor de ter esquecido algum Deus, eles colocam ao Deus desconhecido, né? Uma placa em homenagem ao Deus desconhecido. Paulo, muito perspicaz, né, com a sabedoria que Deus lhe deu, aproveita desta placa para dizer exatamente este, né, é exatamente o Deus que eu prego, né? Ele vai pregar o evangelho, vai pregar a ação, né, de Jesus Cristo como sofredor, como aquele que tinha que sofrer, ressuscitar, né? E como ele está ali pelas ruas e vai falando e vai acrescentando as pessoas ali em Atenas, né? E chega também os filósofos, né? Os estoicos e os epicureus, que chamam ele de um falador, né? Quando as pessoas indagam, né? Parece que é um ensinador de doutrinas, né? E desperta ali a curiosidade, né? Mas os estoicos e os epicureus, né? Eles chamam ele de um falador, de um vagabundo qualquer, né? E Paulo, então, é convidado aí ao Areópago, né? O lugar onde feito os discursos ali, eram feitos os discursos atenienses e os gregos, de modo geral, eram amantes da oratória. Então, todos que usavam da oratória, falavam, né, algo assim, chamava a atenção desses gregos, né? E então eles convidam, ele vai,
né? E ele começa ali a pregar, então. E quando chega no assunto que é a ressurreição, né, eles, na grande maioria, abandonam ali o recinto, mas alguns, como, né, Dionísio e Dâmaris, cuidavam do Areópago, o lugar de discursos, creem no Senhor Jesus Cristo, e também algumas mulheres da alta sociedade grega, né? E muitos outros creem, né, porque era algo que impactava, né? Estes que creram foram impactados por algo muito novo e de uma esperança que a filosofia grega não passava, né, Arielson? Todos os filósofos, né, gregos não deram a solução para o final. E por que eu digo para o final? Porque o final para o cristão é a melhor parte, né? E quando falamos do final, nós falamos do findar da lida terrena, quando enfrentarmos a morte, né? E o Evangelho veio justamente para resolver isso, a questão do pecado e da morte. Então, isso no coração dos que creram foi algo revolucionário, que eles nunca tinham ouvido, né? Pô, de repente, de toda a filosofia que temos ouvido, vamos ver um estoico como Sêneca, né, que foi um dos tutores de Nero, obedecendo Nero, ele tirou a própria vida, se suicidando, cortando os pulsos. E você vê o apóstolo Paulo sendo perseguido pelo mesmo Nero, não cede ao imperador, antes é levado a decapitar a cabeça, né? A perder a cabeça, ser um mártir, mas não nega sua convicção e entra na eternidade em salvação quando Sêneca entra no inferno em perdição, né? Então, o final objetivo, você pode pegar a filosofia humana, a sabedoria humana, Paulo vai dizer sobre isso, né? Vãs filosofia, não volteis às fábulas, né? Então, você contextualizando com hoje, tem muito crente confabulando, sonhando, acordado, com outros ventos de doutrina, que não o Evangelho, e a Bíblia vai alertar muito claramente, o próprio apóstolo Paulo, nem que um anjo, né, se apresente como anjo de luz, que traga outra mensagem, seja maldito, seja anátema, né? Então, dentro desse contexto, nós falamos sobre honrar sem conhecer. Paulo vai dizer para eles, vocês honram, este que honrais sem conhecer é propriamente, exatamente o Deus que eu vos prego, que sofreu, que morreu e que ressuscitou. Essa é a tríplice mensagem do Evangelho: sofrimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? Falamos também sobre um Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Falamos da egolatria acerca do templo, né? Mas não adianta você estar num templo se você não estiver em Cristo, enfatizamos esta verdade. Também não adianta você falar do templo e você não ser um templo do Espírito, no teu corpo. Então, ressaltamos esses dois tópicos, não só esse, mas também o tópico que Deus não é servido por mãos de homens, né? E enfatizamos esta frase: quem carrega um Deus na mão não pode estar na mão de Deus. Nós estamos na mão de Deus, dobrado aos seus pés, todos os santos. O lugar mais alto para o cristão é aos pés de Jesus Cristo, né? E a Bíblia diz: todos os santos estão ante os teus pés, em tuas mãos, né? Então, o que temos nele, né? Nele nós vivemos e nos movemos, né? Porque nele vivemos, né? Movemos, existimos, né? E Paulo vai falar, né, que um dos seus próprios escritores, poetas, né, também falou essa verdade, né? Paulo era conhecedor de toda a filosofia, né, de toda a poesia, era um homem culto, preparado para as missões, né? E ele entra na cosmovisão dos atenienses com o poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus, né? Não há como você lutar contra a verdade, né? A pessoa que ouve o Evangelho, ela tem só duas atitudes: ou ela endurece ou ela se entrega, né? Porque a palavra é um espelho, né?
nós vamos nos ver, quando a palavra de Deus é pregada, Arielson, nós vamos nos ver dentro do reino ou fora do reino. Né? Porque ela é um espelho, né? Que vai trabalhar na consciência do homem. Né? E muitos têm se levantado contra a palavra de Deus porque não querem largar o pecado. Por que existem ateus? Justamente porque quando eles foram à Bíblia, o modus vivendi foi condenado pela palavra. Eles se viram condenados. Então eles resolveram fazer a pior coisa, lutar contra a verdade. E não há como lutar contra a verdade. Né? Nada podemos contra ela, senão por ela. Né? Então, um Deus incomparável, né? Que não é comparável a metal algum, ouro, prata, né? E é um Deus que falamos da essência de Deus. Né? Deus é Espírito. Lá em João capítulo 4, essa verdade foi explanada à mulher samaritana. Né? Então, na unidade, ele é Espírito, a sua essência é Espírito. Né? E a grande verdade que Jesus revelou à mulher foi que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Mas aqui ele está falando do nosso espírito. No nosso espírito, no meu espírito, que eu adoro verdadeiramente a Deus, e é estes que Deus, né, procura. Né? Deus procura para ser seus adoradores. Né? Então, adorar essencialmente é dizer a Deus, é se prostrar diante dele e dizer o que ele é e o que ele faz. Né? Isso demanda um conhecimento, né? Assim que nos convertemos, passamos a ter esse conhecimento de Deus e naquilo que iniciamos a nossa fé, começamos a declarar o que Deus é e o que Deus faz por nós, né? E hoje nós vamos finalizar com um Deus que anuncia a salvação para todos os homens e também fechando com Deus que julgará o mundo, né? Então, fechamos com esses dois tópicos, Ariel, né, e amados, que estão nos honrando. E totalmente atual, né, pastor? Já tem se cumprido a palavra de Deus, né? Baseado nisso, nas profecias que estão acontecendo no mundo na atualidade. É só ver, é só entrar no YouTube, a gente vê o que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo na política, né? Falando sobre nova ordem, a ordem mundial, e que o cerco está se fechando, que as pessoas verdadeiras cristãs estão se fechando, está mostrando que tem que ter um posicionamento firme, não é brincadeira, é convicção de realmente de servir, de mostrar a bandeira do cristianismo. E como o pastor, né, o pastor deu um comentário breve, porque já foi falado esses tópicos das lives anteriores, então vocês que não viram, vejam lá, que estão lá, as lives anteriores, agora nós vamos indo para o final, então, do Deus desconhecido, que, na verdade, ele é conhecido. Não há outro Deus além dele. Mas por que um Deus desconhecido, né, pastor? Porque muitas pessoas ainda não conhecem, não se entregaram, e tem pessoas ainda que realmente não o conhecem verdadeiramente com todo temor, gratidão e adoração, consagração e santificação, mas nós vamos adiante disso. Então, pastor, um Deus que anuncia a salvação a todos os homens no tempo que se chama agora, o momento presente. Agora, pastor Jefferson. Pois não. Então, você veja, né, que esse versículo 30, que nós extrai esse tópico, né, um Deus que anuncia a salvação a todos os homens no tempo que se chama agora. Primeira observação, a salvação é para todos. Né? Deus enviou seu Filho e um dos textuários da Bíblia é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, João 3,15, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é para todo aquele que crer, né? Não há judeu, grego, cita, servo, branco, amarelo, vermelho, né? É todos os povos. Jesus Cristo morreu por todos, né? E a salvação, ela tem um tempo apenas que o homem pode presumir, e se chama agora. Em termos de salvação, eu tenho o agora, o hoje, os minutos que eu tenho agora. Né? Eu não posso presumir do amanhã,
porque ele não pertence a nós. E nem do passado, porque ele já foi. Não tem como voltar. Mas o agora, o tempo presente, é sobre modo oportuno para fazer provisão para a alma que é eterna. Né? Não existe, de forma alguma, uma vida como alguns filósofos pregaram. Busca do prazer é o sentido da vida. Outros, a morte não existe, é um apagão. Então, você tem que viver em busca do prazer, você tem que viver para se alegrar, né? Porque morreu, acabou. Não. A alma é eterna, né? E há um dizer que todos os caminhos levam a Deus. E isso é uma verdade. Todos os caminhos levam a Deus. Mas, em salvação, só Jesus Cristo. As pessoas esquecem que alguns caminhos levam ao juízo de Deus. A grande maioria dos caminhos vão levar a juízo. Mas o caminho, Jesus é chamado de o caminho. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Quem entra por mim achará pastagens e salvação, né? Eu sou a porta, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade do Evangelho traz vida, e vida em abundância, e vida eterna. E ele é o caminho que conduz a Deus. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Ele é o único nome que se importa que sejamos salvos. Né? Não há Pedro, não há Paulo, não há Maria, não há José. Né? Nenhum outro nome há salvação, senão o nome de Jesus. Né? Então, todos os caminhos levam a Deus, sim, é uma verdade. Os mais felizes são os santos salvos. E aqui tem duas classes, os que já partiram e dormem no Senhor, que fazem parte da igreja triunfante, e nós que estamos vivos, que fazemos parte da igreja militante. Né? Mas no dia que Jesus vier arrebatar a sua igreja, seremos transformados, né? Num abrir e fechar de olhos, né? E Paulo chama isso de um mistério. Na verdade, vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas ante a última trombeta, ao soar da última trombeta, seremos transformados em corpo de glória. Não sem antes estes santos que dormem no Senhor ressurgirem com corpos gloriosos, e assim, então, nós depois sermos arrebatados, encontrando com Cristo nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Este grupo é o mais feliz, porque tem a salvação, tem a eternidade desde o tempo presente. Você pode respirar a eternidade. Você pode dizer, eu sou eternal, porque eu tenho Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador. Né? Quem não tem essa paz, foi conquistada no Calvário, esta pessoa pode ter tudo na vida, Ariel. Ela pode ter dinheiro, ela pode ter fama, mas nada vai preencher. Porque o vazio do homem, nós sabemos, é do tamanho de Deus. E Deus é imensurável. Deus é imenso. Então, você imagina o tamanho do vazio no coração humano, que é a pessoa que não tem Jesus Cristo. Porque nós fomos feitos, Agostinho, um dos pais da igreja, disse, nós somos feitos para Ele, só encontraremos descanso nele. Né? Então, estes são os primeiros e mais felizes, mas haverá também os ímpios, que já morreram, e os que estão vivos também. Os que já morreram estão no inferno, em consciência de ser, né? Não existe apagão do sono da alma, não existe. Né? Jesus provou isso, Jesus desceu ao inferno e pregou as almas em prisão. Né? A Bíblia revela a descida do faraó Ofra ao inferno, Ezequiel 32, né? Ou 33, se não me engano. Então o inferno é real. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Né? Então, os ímpios não salvos são outro grupo que estarão diante de Deus. Né? O primeiro grupo que eu falei são os salvos, estarão diante de Deus e viverão para sempre com Ele, porque optaram pelo caminho da salvação. Os ímpios não entraram pelo caminho, mas vão estar diante de Deus no grande trono branco para receber a sentença, que é a destruição para o fogo eterno e depois para o lago de fogo e enxofre, quando o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde será terror
onde o verme não morre e serão atormentados com o diabo e seus anjos para toda a eternidade. Esta é a segunda morte, né, consequência de uma vida sem Deus. Né? Estes homens podem dizer, eu vivo sem Cristo, eu vivo sem Deus, mas eles, continuando assim, eles vão provar o que é a morte sem Cristo. E é terrível. Ah, pastor Jefferson, como que você sabe? A Bíblia revela. A Bíblia revela. Né? A Bíblia revela sobre o inferno. A descida do faraó Ofra ao inferno é grito para todos os lados, é terror. Né? Então, o povo de Deus que lê a Bíblia sabe sim sobre o inferno, sobre o céu, sobre o que Jesus falou sobre esses dois lugares. Né? Então, os ímpios, mortos e vivos, vão ter, sim, um caminho que os levará diante de Deus, mas em condenação. Né? E, em terceiro lugar, aqueles que vão ser julgados, né? Aqueles que sobreviverem à grande tribulação, no julgamento das nações. A Bíblia fala lá em Mateus 25, no sermão profético, que é o julgamento das nações que vão participar do reino milenial. Né? Claro que serão representados pelos seus atuais presidentes, ou reis, ou imperadores, ou ditadores, né? Que vão ter que comparecer diante desse julgamento. As ovelhas estarão à direita, as ovelhas você entenda como aqueles que ajudaram Israel e não perseguiram o povo de Deus, também a igreja, e a esquerda, né? Interessante, né? Esquerda, estarão os bodes, aqueles que perseguiram, oprimiram e que serão também malditos para sempre para o fogo eterno. Os que estiverem à direita receberão vinde benditos, ou seja, vocês vão participar do meu reino, diz o Senhor. Né? Mas para os que estiverem à esquerda, né, os irmãos sabem, Mateus 25 fala, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, toda vez que deixaste de fazer a um desses meus pequenininhos, a mim deixaste de fazer, da mesma forma para os que estiverem à direita, porque tive fome e me deste de comer, estive doente, foste me visitar, e assim por diante. E, nesse julgamento, se define também dois grupos que estarão diante de Deus. Uns para participar do milênio e outros para serem lançados no fogo eterno. Né? Então, você veja ali que todos os caminhos levam a Deus, mas em salvação, somente o caminho que é Jesus Cristo. Sim, sem dúvida, pastor. E o pastor comentando, né, a, falando sobre a importância da pessoa de Cristo, né, e falando sobre o inferno, como o inferno é real, uma coisa que me lembrei também, né, infelizmente, né, pastor Gerson, nesse mundo atual que nós estamos vivendo hoje, capitalista, né, um mundo que fala muito sobre poder aquisitivo, o Deus hoje é a riqueza e o dinheiro, o poder, né, pastor? Tanto que a própria palavra fala que Jesus fala como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Ele fala do camelo, né? Que o camelo é mais fácil entrar pelo furo da agulha, né? Do que, imagina, o nível, olha a comparação que ele falou, do que um rico entrar no reino dos céus. Então, é bem pertinente e importante esse tema que nós estamos falando, né? Já sempre foi no passado, mas hoje muito mais, porque as coisas que estão acontecendo dá a entender, né, pastor, que o cerco está se fechando, né, pastor? Sem dúvida, você olha para Israel, o relógio de Deus, né? Você olha para as profecias, né? Muitas já se cumpriram, né? Você olha para o norte em relação a Israel, algumas nações já em guerra, né? Você olha para os preparativos do templo em Israel, tudo está preparado, o candelabro, o projeto dos jovens levitas que estão sendo treinados nos sacrifícios dos animais, a novilha vermelha, que já foi através de clonagem, já conseguiram achar o gene da novilha vermelha, que faz a purificação de todo o templo, as vestes sacerdotais, né?
Está tudo preparado, né, em Israel para a reconstrução do terceiro templo. Quando nós falamos nessa live sobre um Deus que não habita em templos feitos por mãos de homens, nós falamos que as pessoas que enfatizavam o templo perderam o tempo da visitação, né? Quando Jesus estava presente, quando a essência de tudo aquilo, desde o tabernáculo, como nós falamos nesse tópico, tudo tinha que ser santo. A lei do templo era consagração e santidade, mesmo no pátio, mesmo no mais exterior, era santidade. Santidade ao Senhor, né? E tudo tinha um significado das coisas do céu. Então, hoje nós vivemos um relativismo muito grande em relação ao templo, né? Nós vemos toda sorte de liturgia demoníaca dentro de muitos templos. E nunca, Arielson, amados, foi tão necessário evangelizar dentro do templo, porque o orgulho humano, as colunas, né, como os discípulos falaram certa feita para Jesus, saindo do templo, e eram os discípulos mais chegados, Pedro, Tiago, João, olha, mestre, estas colunas, querendo impressionar aquele que é o Senhor dos Senhores, né? E Jesus, que já estivera ali por muitas vezes oculto ali em meio ao templo, observando, por exemplo, a oferta da viúva no gasofilácio, né? E ele viu que aquela oferta foi a maior do que dos fariseus orgulhosos que ostentavam até a ida ao gasofilácio para que eles fossem vistos como grandes contribuintes, né? Então, Jesus observou todo esse orgulho e ele entrou uma certa feita e ele viu os vendilhões do templo, ele viu como os cambistas faziam negócio no templo e vendiam, né, as moedas, né, e outros produtos. E o mais terrível que deve ter movido o coração de Deus é que os animais do sacrifício já estavam ali fácil para comprar. Então, você podia comprar uma ovelha, você podia comprar uma ave, um bovino, um carneiro, estava tudo ali. Ou seja, não havia mais confissão de pecado, porque o judeu caminhando com um bode, com um carneiro pelas ruas de Jerusalém, ele estava confessando que era pecador, né? Quando ele levava da sua residência o animal para o sacerdote sacrificar no templo, ele estava dizendo, eu sou pecador, eu sou um pecador. Mas quando a facilidade entrou de tal forma que ele não precisava mais fazer testemunho de que ele era pecador, ele comprava tudo lá no templo, na surdina ali, na moita, ficava tudo mais fácil, né? E é o que hoje há também aí, não há mais confissão de pecado, né? Não há mais arrependimento. E Jesus viu toda aquela cena, e isso deu nele uma revolta santa, e ele pegou umas cordas, fez um chicote, e virou a mesa, né? Hoje não é diferente, se Jesus viesse, ele ia virar a mesa também, porque hoje nós vemos doutrinas de homens, doutrinas de demônios, em detrimento da sã doutrina da palavra de Deus, né? Então, você vê muitas mensagens de autoajuda, muitos coaches, né? Líderes que se intrometem na vida política do país mais do que na vida do reino de Deus, né? Homens que perderam o amor à obra de Deus e começaram a amar a mamão, né? Amar o dinheiro, o vil metal. Homens que se intrometem em polêmicas que eles não deviam entrar, eles deviam cuidar do rebanho de Deus, né? Mas querem ser líderes nesta nação, mas vão ser envergonhados, como alguns já estão sendo envergonhados, né? E a justiça de Deus os alcançará sem dúvida, né, Ari? Então, nós vemos hoje uma situação tal, e essa doutrina se constitui hoje para o pastor fiel o grande desafio, né? O grande desafio, e esse pastor fiel ele vai perceber a necessidade de evangelizar o seu próprio rebanho cotidianamente, ter cuidado com o seu rebanho para perceber que este rebanho tem a sã doutrina. E em termos, vem até de uma cura, né? De uma profilaxia, né? Quando Paulo fala a Timóteo, sã doutrina,
doutrina, ele está dizendo que o povo pode ficar doente. E ele já temia isso. Eu temo que depois da minha partida, lobos devoradores adentrem e enredem muitas vidas, né? Então ele vai dar esse aviso para Timóteo, filho na fé, detém a sã doutrina da palavra de Deus, que é a mensagem do Calvário, a mensagem da salvação, a mensagem do pecado, a mensagem do homem, né? O que compõe o homem, né? Entender como que o evangelho chegou até nós, né? A palavra de Deus, né? Então, o grande desafio do pastor nesse tempo que se chama agora é se preocupar com a salvação. Há um texto na despedida de Moisés. Moisés podia falar muita coisa, mas ele faz uma retrospectiva. E tem um versículo em Deuteronômio 4, versículo 9, cuidai de vós mesmos. Chega um momento que Moisés sabe que vai partir e ele está com essa mesma preocupação. Não há salvação. E Israel chega também, findou o verão, né? E não estamos salvos. Isso é triste, né? Está chegando o limiar do tempo da graça e muitos na igreja não estão salvos, né? Então não existe, se Jesus anuncia, se ele diz, né, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, é porque há uma necessidade de salvação, no tempo presente há uma necessidade de salvação, né? Como está escrito na Bíblia, né? Alguém pergunta, se alguém perguntar, né, nossos queridos amigos, irmãos, amigos, ouvintes, quem salva o homem na Bíblia, né? Ela é um dom de Deus, pois ninguém é salvo pelas obras. A Bíblia diz em Efésios 2, 8 ou 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. A salvação que Jesus Cristo oferece ao homem é pela graça. A graça seria o quê, meu querido irmão, amigo ouvinte? A graça, o amor, que o Deus Pai enviou seu Filho puro, a morrer por mim, por você, pela humanidade. Então, não adianta, você pode fazer o que se for e acha que é bom. A sua obra não vale nada. O que vale? A sua fé. E não existe esse termo, né, pastor Jefferson, tipo, eu aceitei Jesus. Não existe isso. É a misericórdia de Cristo, de Deus, a misericórdia de Jesus que te alcançou e o Espírito Santo de Deus te convenceu que eu e você, nós somos miseráveis pecadores. Então, a fé, é pela fé em Cristo Jesus que você tem essa graça. E, pastor, falando sobre o julgamento, que algumas coisas estão acontecendo e tem pessoas que ficam até meio sem dormir direito, estão meio com medo porque não se fala outra coisa no YouTube, na internet, de fins dos tempos, né? Guerras, Terceira Guerra Mundial, o anticristo já está entre nós, mas não se preocupam, que o amado pastor falou, com a própria salvação que pode acontecer de repente, das pessoas fechar os olhos aqui, já está na eternidade, né, pastor? E o pessoal esquece quem vai reger o próprio Apocalipse, o fim dos tempos, é o próprio Deus, né, pastor Jefferson? Exatamente, Ari. Nós estamos no limiar dos tempos, né? E quando Jesus começou seu ministério, e ele numa certa sinagoga, e lhe deram a oportunidade para ler o profeta Isaías, e ele pegou exatamente, era rolos, né? Então você imagina a dificuldade e a habilidade do Senhor Jesus Cristo de pegar exatamente o texto que ia se cumprir ante os olhos de todos que estavam fitos nele, ali naquela sinagoga. E ele lê exatamente lá, onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, né? Dar vista aos cegos, né? Pôr em liberdade os cativos, né? Apregoar a justiça, né? Dar óleo da alegria, né? Em vez da tristeza que norteava aqueles povos, né? E ele vai falar até o ano aceitável. Então, dentro do tempo que se chama hoje, ainda estamos no ano aceitável.
mas quando a igreja for arrebatada, né, num abrir e fechar de olhos, né, começa o dia da ira. Né? Alguns vão dizer, mas Deus é amor, mas esquecem porque eles não conhecem a Deus. Daí a importância de conhecer a Deus. Eu tenho que conhecer a Deus e todos os seus atributos. O mesmo Deus que é amor é um Deus irado. Irado não contra o homem para destruir o homem só por destruir. Ele está irado por causa do pecado. Porque ele é santo, extremamente santo. Né? E a sua santidade não combina com o pecado. Né? Então, dentro desse contexto, né, quem não viver santidade não verá o reino de Deus. Quem não praticar justiça não verá o reino de Deus. Se a vossa justiça não exceder, né, e aqui entra o nosso traje, a vestimenta. Você vai lembrar, Arialso, empresário, que a igreja que representa o nosso tempo é uma igreja que está nua. Laodiceia está nua, né? E Jesus está do lado de fora. Então, a verdade espiritual é que em muitos templos, Jesus está do lado de fora. Eu vou colocar no contexto espiritual o templo como coração humano, espírito humano, que devia ser templo do Senhor. Jesus não tem voz nem vez, mas ele está à porta. Ele ainda bate. Né? Se abrires, né, a porta, entrarei e cearei contigo. Né? Então, a marca desta igreja final aí, é uma igreja apóstata. O que vai ser salvo é um remanescente fiel, tanto em Israel quanto na igreja. Avivamentos que são tão falados, penso eu, na minha visão bíblica, dificilmente vai ser em muitos poucos lugares chamado templo vai haver avivamento. Vai ter muito movimento, mas não avivamento genuíno. Os avivamentos vão acontecer no secreto. Ah, pastor, de onde você tirou essa ideia? Olha para o tempo de Elias, o tesbita, os moradores de Gileade. Surgiu Elias, ele é uma figura que tipifica a igreja. Ninguém sabe quem era o pai de Elias, ninguém sabe quem era a mãe. A Bíblia diz, surgiu Elias. Assim como Elias surge num mistério de Deus, a igreja também é um mistério que esteve oculto. E a igreja está na terra para combater o pecado. A igreja está na terra para proclamar que Jesus é rei, que Jeová é o Senhor e que ele reina. Né? E em muitos púlpitos esta mensagem não tem vez. Então, no tempo de Elias, de repente vai ante Deus e diz, só eu fiquei, mata-me, ó Senhor, porque não aguento mais. E como se Deus dissesse menos, eu tenho 7.000 que não se dobraram, estão nos subterrâneos com pão e água. O remanescente, 7.000, um número completo, é a plenitude do remanescente no contexto espiritual. A pão e água, pão, a palavra, água, o Espírito Santo, simbolizado pela água que coopera com a palavra. É uma geração remanescente marcada pela palavra e pelo Espírito Santo que vai ser arrebatado. Então, avivamento no templo, não se iluda, porque as convenções estão corruptas. Existem salteadores nas convenções. Existem ladrões, assassinos nas convenções. Então, essa ideia de, meu templo, minha igreja, isso é balela, conversa mole, né, para incauto. Se você não tem vida com Deus, se você não cultua no teu lar, você não vai cultuar na igreja. Esquece. Você não vai ser salvo porque você está no templo de segunda a segunda, de janeiro a dezembro. Esquece isso. Se você não viver santidade, se você não viver novidade de vida que o Evangelho é e exige, né? Se você não tiver vestido com trajes de justiça, né? Você não verá o reino, você não verá a Deus. Né? Santidade ao Senhor. Né? Eu vejo pessoas que se dizem crentes, porque não dá nem para dizer que são cristãos. Cristão é um peso muito maior. Né? Crente até o diabo é. Você vai lembrar, né, que os demônios, Jesus disse, eles também creem e temem. E tem muita gente perdendo para demônio, porque nem temem, e muito menos creem. Então é muito triste. Essa geração mal teme a Deus e não treme diante da sua palavra. Está perdendo para demônios. Sem dúvida, pastor. Sem dúvida.
E uma coisa que é de estremecer, né, pastor? Quando fala que nos fins dos tempos, quando ele vier, ele falou de cada igreja, metade ficaria. Metade ficaria, pastor Jefferson. Então, complementando o que o amado irmão falou aqui, meus queridos amigos, irmãos ouvintes, é sério, é muito sério. Sem consagração, sem santificação, não se iludem. Não verá a Deus. Não verá a Deus. A palavra fala isso. Em Apocalipse, fala, mas Senhor, em seu nome eu fiz isso, em seu nome eu fiz aquilo. Ele vai chamar de maldito e não os conheço, apartai-vos de mim. Muitos vão falar isso. E vai acontecer, a palavra está dizendo, não é o Ariel, não é o pastor Jefferson, a palavra fala. Então, o perigo da pessoa religiosa e de pensar que uma pessoa realmente que conhece uma convertida, uma conversão é real. A pessoa chora, né, pastor Jefferson? A pessoa tem choro, cai lágrimas através da face, arrependimento e ver a mediocridade e ver a verdadeira face do homem como que é sem Deus. O pecado é tão grave que o amado pastor Jorge estava comentando, né, que Deus não suporta. O medo de Jesus na cruz era a separação do Pai. Ele não tinha medo de morrer, fazer a vontade do Pai, ele tinha medo da separação do Pai, tanto que foi real na crucificação de Cristo, né, pastor Gerson? Que Deus virou as costas, porque ele não suportou todo o pecado no Filho. Ele odeia o pecado. O pecado nosso estava no Filho. Entendeu? Então, por isso que ele virou as costas. Mas Jesus, sendo puro, Salvador, ele no terceiro dia, ele ressuscitou. Então, somente através dessa graça, né, pastor Jefferson? Mostrou falando novamente da graça, né? É que nós temos intermédio a Deus através de Jesus Cristo. Então, é muito sério quando se fala sobre a palavra pecado, né, pastor Jefferson? O pecado é errar o alvo, né? Deus colocou um alvo para o ser humano e ele errou esse alvo. Né? Pecado é transgredir, né? É entristecer a Deus, é colocar um obstáculo, né? Um verdadeiro muro diante de Deus. Né? A Bíblia vai dizer que ele está pronto para nos ouvir, mas os vossos pecados fazem separação. Pecado é separação também. Né? Muita gente não recebe, sabe por quê, Ari? Porque não deixa o pecado. Ele até confessa, mas ele não deixa, ele não consegue, ele não tem força para deixar o pecado. Né? Então, é aquele que confessa e deixa. Né? E há um texto em Romanos que é muito sério, porque vai falar da paga do pecado. O salário do pecado é a morte. Né? Mas graças a Deus que não termina aqui esse texto. Ele continua e ele vai dizer, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então é esse dom gratuito que é revelado no Evangelho, né? Porque o que é a condenação de Deus para a humanidade? Que a luz veio ao mundo, se manifestou através de Cristo e os homens amaram as trevas. Né? Então esta é a condenação. Né? Muito simples assim. A condenação é essa. A luz se manifestou e os homens amaram as trevas. Né? Você olha para aquele julgamento de Jesus, onde foi colocado um ladrão, né, um assassino, e o povo escolheu quem? O ladrão, o assassino, Barrabás. Né? E condenou Jesus. Né? Então, ainda hoje, a escolha humana é para o mal. Né? Você vê que se a mídia hoje ela trabalha em cima de vilões, né? Ela trabalha em cima de tirania, e ela faz filme de tragédias, de assassinos, porque ela sabe que o povo vai dar sucesso a esse enredo, onde exalta o mal. O mal é exaltado por Hollywood, pela mídia, né? O mal é exaltado. O bem, ele é sufocado.
né? Então, a humanidade está assim, de uma forma que todos os valores estão invertidos, né? E Satanás tem essa estratégia de fazer a verdade, né? Fazer a mentira parecer a verdade, né? Para atacar a verdade. Mas a Bíblia vai dizer que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E esta geração vai ser julgada. Esta geração vai ser julgada. Porque um Deus que julgará o mundo e tem determinado esse dia pelo homem que é Jesus Cristo. Porque o Evangelho exalta Cristo no seu sofrimento, né, na sua morte e na sua ressurreição. E a garantia que Cristo vai julgar é porque ele ressuscitou. A garantia porque os santos vão ressuscitar é porque ele ressuscitou. A garantia porque eu e você, a Igreja de Cristo, militante hoje, seremos arrebatados daqui a pouco é porque ele ressuscitou. Né? Então, nesse julgamento, pelo menos 3 livros vão ser abertos. Né? Esse julgamento vai ser depois do milênio. Você é arrebatado como Igreja de Cristo. Começa 7 anos de tribulação aqui na Terra. Ai de quem ficar. Ai de quem ficar. Há aqueles que não acreditam nisso. Acham que a igreja vai participar disso. Mas não há sustentação bíblica, usando da verdadeira exegese, não há sustentação bíblica para esse arrebatamento ioiô. Porque os que não acreditam acham que vai ser durante, ou no meio, ou no fim. Mas qual o sentido de Cristo arrebatar uma igreja toda arrebentada, triturada? Não há sentido, né? Nós fomos guardados no mal, né? Jesus nos livra da ira vindoura, né? Então, nós cremos sim no arrebatamento antes do sofrimento de 7 anos, né? Então, quem crê ao contrário, muito possivelmente vai viver isso mesmo. Porque se ele não crê numa verdade que é o arrebatamento, ele não se prepara. Ele se relativa nisso. Né? Ele acha que ele está dentro do rol da igreja e muitos adúlteros, pederastas, né, se dizem cristãos, mas estão totalmente afundados com esse mundo. Amam as coisas do mundo, né? Estão comprometidos com a busca tão somente do prazer, né? São hedonistas, né? São estoicos, são filosóficos, são epicureus, confiam na sabedoria humana em detrimento da sabedoria divina, né? E estão afundados, achando-se cristãos, estão perdidos, porque não vão ter força de dar a sua própria vida. Você imagina que muitos vão ser enganados quando perderem o arrebatamento, e você falou muito bem, Eric, pela parábola das 10 virgens, 50% da igreja vai sofrer aqui a grande tribulação. E daí o diabo vai ter poder para operar? Por exemplo, ele vai poder, sobre permissão divina, fazer com que a estátua do anticristo fale. Então, você olha lá para o Apocalipse, as pessoas vão mandar presente umas para as outras ali, se regozijando porque a estátua cura, vão mandar miniaturas do anticristo uma para as outras, se regozijando, achando que o novo tempo chegou. E, de repente, quando as 2 testemunhas que estão aqui na Terra ressuscitam, o poder do diabo para atuar nesses milagres cessa. E aquelas pessoas que receberam a marca da besta na mão ou na testa, aquilo vai virar um câncer. Ferida aberta, e eles vão diante da estátua pedir a cura e a estátua não fala mais. Então ali o diabo perdeu totalmente o controle que ele pensava que tinha. E ele vai destruir o ecumenismo. Chega um momento que todos os que pregaram o ecumenismo na Terra estão envolvidos com o pecado, com o anticristo, que eles começam a buscar refúgio no governo, e o governo já não sabe o que fazer, porque Satanás sabe que pouco tempo resta. Satanás estraçalha a mulher, e é o símbolo
do cristianismo apóstata, que nós sabemos quem é, né? Nós sabemos sim. Então, hoje, quando você ouve falar em ecumenismo, caia fora. Vão ser destruídos na grande tribulação. Todo aquele que prega um ecumenismo, né? Uma aliança com Roma, uma aliança com o mundo, vai perecer no final. Então, nesse julgamento que Deus vai fazer, depois do milênio que o ímpio vai ressuscitar, só depois de 1000 anos, e todo esse tempo sabendo que ele está sob condenação, vai haver o juízo do trono branco. Ali livros e livros vão ser abertos. O livro da consciência, todos os atos do homem, vai ser lembrado ali, todas as oportunidades que você teve para aceitar Jesus e você rejeitou. Né? O livro da consciência. O livro chamado Palavra de Deus. O que você fez contra a palavra? Qual a tua atitude ante a palavra de Deus? Todas as oportunidades que você ouviu. E, por fim, para comprovar que a pessoa não é salva, o livro da vida vai ser aberto e o nome não vai estar lá. Né? Então, apartai-vos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, Deus vai julgar, e há um texto bíblico em Apocalipse 11, que eu quero repartir aqui com os amados, 11 e 18, que diz assim: iraram-se as nações, veio a tua ira, o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas, teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Então, aqueles que estão destruindo a terra através da indústria, através das queimadas, através da química pesada, através de toda essa destruição da natureza, eles também serão destruídos por Deus. Né? Então, não estamos brincando. A ira de Deus vem depois do ano aceitável. Sem dúvida, pastor. Só lembrando, meus queridos amigos, irmãos e ouvintes, não estamos falando aqui de placa de igreja, tá? Placa de igreja não salva. Se você é uma pessoa religiosa, sinto muito, você não é uma pessoa salva. Agora, se você é uma pessoa verdadeiramente se arrependeu verdadeiramente, confessou seus pecados, reconheceu que somos miseráveis pecadores, necessitamos da graça de Cristo, e você convidou e pediu para Jesus entrar em seu coração, e o Espírito Santo te convenceu, se você se convenceu que você precisa, e você ama Ele, você é uma pessoa cristã, você é uma pessoa salva. Religioso, não entra no reino dos céus. Placa de igreja não salva. É fé em Cristo. Quem vai ser julgado no juízo final? Todos os seres humanos que passaram pela terra e não aceitaram Jesus Cristo, o Filho de Deus, como seu Salvador. Pastor Jefferson, foi uma bênção. O tempo voou novamente falando sobre esse tema, relembrando nossos queridos amigos, né, que esse foi a terceira parte do temas que é o Deus desconhecido. Por que desconhecido? Porque muitas pessoas não o conhecem, mas ele é conhecido. E ainda se fará muito mais, né, pastor? Porque um dia todo joelho se dobrará e confessará: Ele é o Senhor. Pastor, foi uma bênção ter tido essa live e esse papo abençoado contigo, pastor Jefferson. Prazer foi meu, Ari, amados irmãos que nos deram a audiência. Que Deus abençoe a todos. Você, Ari, foi um prazer estarmos essas 3 semanas sobre esse tema, né? Vai estar disponível no canal do YouTube. Os irmãos que posteriormente quiserem pegar todas as 3 lives, está lá disponível. E agradecemos a Deus, Ari, por esse momento em torno da palavra, a tua vida, né, que é abençoada, né? E a tua ancoragem. Sou grato a Deus pela tua vida e por esse ministério de divulgação da palavra de Deus nos lares, né? Falando da sã doutrina, né, Ari, da palavra de Deus, para que o coração arda em chama, sim, pela palavra, que pessoas venham a ter um compromisso, olhar para si mesmo, né, como disse Moisés. É tempo de olhar para nós mesmos, né? E aquele que não olha para sua família não é nem apto para cuidar das coisas de Deus, né? Então,
é mais do que tempo de olharmos para nós mesmos e fazer da nossa casa, sim, uma verdadeira igreja, um verdadeiro lugar de adoração, de oração, de clamor, para que possamos, sim, daí no tempo, né, fazer a diferença nesse tempo que se chama agora e que é um momento de decisão para a eternidade. Deus te abençoe Amém. em nome de Jesus. Amém, pastor. Lembrando, né, nossos queridos amigos, com certeza já viram uma frase assim na internet: aguarde que o melhor de Deus está por vir. Claro que a gente espera bênçãos de Deus, a gente quer milagres, mas o melhor de Deus já veio, foi Jesus. Amém. Vocês não esqueçam disso, tá bom? E relembrando do canal do YouTube, né, pastor Jefferson? Jefferson Renato Ribeiro, esse é o canal do YouTube. Estejam seguindo lá, ativando o sininho que você ajuda essas lives vão adiante. E logo, logo estejam seguindo também a página no Instagram Duologos, porque em breve essas lives serão feitas por lá. Deus abençoe grandiosamente cada um dos nossos queridos amigos ouvintes. E Deus abençoe, Deus esteja com vocês grandemente. Pastor Jefferson, um grande abraço, irmão. Um abraço ali, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.